Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Esse é mais um momento de reflexão e de estudo bíblico da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e quero agradecer a você que tem nos acompanhado todos esses dias, a cada vídeo que a gente publica aqui no canal, falando de Bíblia. Obrigado pela parceria, obrigado pela companhia, obrigado pelas orações, obrigado a você que tem se tornado um parceiro também aqui do nosso canal, de forma financeira, para a gente dar prosseguimento ao nosso projeto aqui na produtora Estúdio D, onde nós estamos confeccionando cada vídeo nosso. Nosso tema para o nosso estudo bíblico é a importância da oração. E o nosso subtópico hoje é a oração como forma de relacionamento. Isso mesmo. A forma da oração é uma ideia, um meio de graça que Deus deu ao homem para que ele se relacionasse com o Criador. Não tem outro meio de relacionamento com Deus mais prazeroso, como dizia Agostinho de Hipona, como dizia Martyn Lloyd-Jones, para glorificar o Senhor e adorá-lo, que não seja por meio da oração. A oração, diferente da Bíblia, é um diálogo. A Bíblia é monólogo. Está escrito, não tem como tirar uma palavra, colocar uma vírgula, é a palavra de Deus. Agora, a oração é um diálogo entre a terra e o céu. Pergunta que não quer calar, você já orou hoje? Você já falou com Deus? Você sabia que uma das formas de você dizer que ama alguém é você também orar por ela? Você já orou por alguém hoje, por um dos seus amigos, um colega de trabalho, pela sua vizinhança? Orou pela paz da sua cidade? Orou pelas autoridades constituídas? A Bíblia manda a gente também orar. A oração ela é tão poderosa que outro dia alguém me perguntou assim, Pastor Paulo, como é que eu devo orar? Eu só estou em oração quando eu estou de joelho? A Bíblia fala para a gente entrar no quarto, fechar a porta e o nosso Pai que nos vê em secreto nos recompensará. Nós também podemos orar no templo, pois Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Ok? E isso está registrado por Lucas em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Depois que o Espírito Santo desceu e eles foram revestidos de poder, Pedro e João continuavam a orar, porque a oração é o que mantém a saúde da vida cristã. A oração é o termômetro da vida cristã. O crente que não ora está fadado ao fracasso, está fadado a uma falência na sua vida espiritual. Muita gente hoje vive de um saudosismo, porque no passado Deus operava, Deus não opera mais, porque a igreja hoje não ora tanto quanto os antigos oravam. A gente vai numa numa reunião de oração, e quando se ora 1 hora, a galera está reclamando, quando na verdade deveria sentir que foi muito pouco diante daquilo que Deus tem nos proporcionado. E aí Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo de número 5, no verso de número 17, orai sem cessar. É esse mesmo Paulo que diz que orou 3 vezes ao Senhor para que lhe fosse retirado um espinho da sua carne. É esse mesmo Paulo que em Romanos capítulo 12, no verso de número 12, vai dizer, alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Paulo era um homem de oração, mesmo porque, como bom judeu, ele guardava a tradicionalidade judaica que foi perpetuada em Abraão, Isaque e Jacó, da oração da manhã, da tarde e da noite. Em Abraão você encontra a oração da manhã, em Isaque a oração da tarde e em Jacó a oração da noite ou da madrugada. E aí a oração para o crente é um refúgio seguro, é um lugar de repouso, é um lugar de guerra, é um lugar de confronto, é um lugar de fortalecimento e é um lugar onde você encontra os segredos de Deus, a direção de Deus. Quantas pessoas acordam e elas fazem todas as coisas que têm que fazer, mas elas não param para orar, para meditar na palavra de Deus. E a oração como meio de graça, ela é uma ferramenta poderosa. Por exemplo, quando você abre a sua Bíblia
no livro do profeta Jonas, no capítulo de número 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Jonas estava dentro do peixe. É curioso, né? Porque a ciência diz que aquele bocão da baleia, na garganta dela só passa uma sardinha por vez. E aí passa um homem, ok? O suco gástrico da baleia não mata, o oxigênio que serve para a baleia serve para o Jonas. Eu não sei se Jonas orou deitado, em pé, de joelho, se de cabeça para baixo. Jonas orou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor e o Senhor atendeu a sua oração. A Bíblia diz que Ana orou ao Senhor, aos pés do Senhor, no templo do Senhor. E o Senhor atendeu a sua oração. A Bíblia diz em Atos 12, 5, que a igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro, e Deus enviou o seu anjo para livrar Pedro da prisão. A oração como relacionamento faz com que, quanto mais eu me aproxime de Deus, mais eu me pareça como um filho de Deus, como um servo de Deus. Não tem como você se aproximar da oração e não ser marcado por aquele a quem você está se aproximando. Ter a sua vida mudada. Quando Paulo diz, orai sem cessar, ele está dizendo, ore quantas vezes for necessária. Não porque você quer dobrar a Deus à sua vontade, mas porque você precisa conhecer mais de Deus. Na hora do perigo, ore. Na hora em que você ganhar o livramento, ore agradecendo. Na hora em que você estiver triste, ore. Na hora que você estiver alegre, ore agradecendo. Na hora que você se sentir mal e ver coisas que saíram do seu controle se perderem, ore, pois Deus é aquele que nos faz bem e a oração é o remédio mais curativo que a gente possa experimentar. Porque na oração a gente encontra o poder do nome de Jesus. Na oração a gente encontra os feitos extraordinários de Deus. Na oração a gente encontra o favor do Senhor. Na oração a gente encontra a direção de Deus para a nossa vida. E tem muita gente que está deixando as coisas embolarem porque não quer buscar um relacionamento com Deus. Campeão, campeã, príncipe e princesa do Senhor. Não tem outro caminho que a gente possa se debruçar, conhecer, se aplicar, mais prazeroso, depois da Bíblia Sagrada, que não seja a oração. Não é a água consagrada, não é os apetrechos da fé, que eu chamo de indulgências modernas dos nossos dias, que vão nos dar o livramento. Mas, sem conhecer a importância da oração, e a oração como relacionamento, a gente está distante. Como disse o amigo, qual é a forma mais original de se orar? Pelos puritanos, a gente aprendeu a dobrar joelho na igreja. A gente pode orar no monte, porque a gente aprendeu que Elias orou no monte, Moisés orava no monte, Jesus orava no monte, e não há problema. A gente pode orar no templo, porque Pedro e João oravam no templo e o povo ia para o templo orar. Era um costume dos judeus e dos crentes do primeiro século. A gente pode orar em casa, a casa de João Marcos, a casa da irmã Maria, sua mãe, era uma casa de oração. Agora, qual é a forma da gente se aproximar de Deus? A Bíblia diz que quem tem um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Os dias em que nós não temos palavras para falar e o que a gente está possuído é a vergonha, esses são os dias das orações mais originais que podemos fazer a Deus. É porque é ali que nós nos apresentamos com a nossa imundícia, com os nossos pecados e estamos mostrando que somos pecadores de fato, mas entendemos que Deus é Pai e o Pai não nega o seu Filho. Entendemos que Deus é aquele que nos ama e deseja nos purificar. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Limpai as mãos, pecadores. Nós precisamos endireitar os nossos caminhos para experimentarmos as veredas da justiça por amor do seu nome. Não tem outro caminho
que o crente possa percorrer para ter um relacionamento sadio com Deus, que não seja pela prática da oração. Se alguém diz ser espiritual, disse Paulo à igreja de Corinto, ele deve ser um homem que cuide da sua vida de oração. Se alguém cuida ser espiritual, ou ser alguém usado por Deus, cuide da sua vida de oração. E eu nunca vi um tempo em que nós precisamos tanto de orar e nos posicionarmos nessa prática chamada oração. E entendermos o seu valor e a sua importância. Porque a oração, repito, não são palavras ao ar. A oração é o elo de comunicação entre aquilo que é natural com o sobrenatural. É onde a gente chama o céu para baixo e Deus anda coladinho com a gente, guerreando as nossas guerras. E é na oração que nós conhecemos o poder de Deus. Por isso, Paulo pôde recomendar para a igreja de Tessalônica: orai sem cessar. Ele disse para a igreja de Roma: perseverem na oração. Quanto mais difícil, melhor para Deus trabalhar. E vou dizer para você, a oração é a chave que abre os tesouros do céu e que mostra a bondade de Deus para conosco. Não é porque eu mando no céu, é porque Deus tem graça, tem bondade, tem misericórdia e tem prazer em nos abençoar. Deus não tem prazer de ver os seus filhos em aflição, mas muitas vezes Ele nos conduz ao deserto para saber o que está no nosso coração. Ou seja, Ele conduz a gente em situações difíceis para fazer a gente voltar à prática da oração. Volte a orar e experimente o favor maravilhoso de Deus, que é a sua presença, e as demais coisas te serão acrescentadas. Mateus, capítulo de número 6, foi o texto que nós chamamos esses outros demais vídeos, verso de número 33 do capítulo 6 de Mateus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Coloque Deus como prioridade e Deus te acrescentará aquilo que lhe falta. Então, meus queridos irmãos, eu quero também lembrar a você que tem nos acompanhado já há alguns dias ou alguns meses e sabe da seriedade do canal Falando de Bíblia, que você também pode ser um patrocinador desta obra. Está aqui o QR Code, onde você pode enviar uma oferta para nós darmos continuidade aos nossos materiais que nós confeccionamos aqui para abençoar a vida de tantas outras pessoas. Ah, Pastor Paulo, eu já compartilho, eu já deixo o meu comentário, eu faço isso e aquilo. Sim, eu sou grato a Deus por todo gesto de generosidade e amizade que temos. Mas eu quero convocar você que entende que isso pode ser uma ferramenta útil para evangelização, para edificação. Vamos colaborar? Me ajuda a dar continuidade a esse projeto aqui para alcançar mais vidas e também falar do reino de Deus. Vem comigo, tá aqui, ó, nosso QR Code. Você pode ser um patrocinador desta obra. É só apontar o seu telefone aí, vai aparecer para você a chave Pix da gente aí e você vai poder fazer a sua doação. Pastor, quanto que eu tenho que fazer? Aquilo que Deus colocar no seu coração. Deixa Deus falar. Eu não vou falar um valor, porque Deus pode colocar um valor muito maior diante daquilo que você acha que pode fazer e do que Ele tem te abençoado. Posso contar com você? Vamos de mãos dadas? Você é meu parceiro, você é meu amigo e agora também um colaborador. Deus abençoe a sua vida, céus abertos sobre a sua casa, Deus continue prosperando toda a obra das suas mãos. Muito obrigado. Deus abençoe. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor nos deu esse meio de graça, a oração, como uma ferramenta poderosa para nós conhecermos o Senhor e prosseguirmos em conhecer. Quando houver, Senhor, incredulidade em nós, arranca a incredulidade dentro de nós, aumenta a nossa fé. Quando houver desânimo, anima-nos para podermos continuar buscando ao Senhor. Porque é nesses dias que nós mais precisamos de Ti, mais necessitamos e carecemos da Tua graça. E o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, somos totalmente limitados e estamos nos colocando totalmente dependentes do Teu poder. Pai, molda-nos segundo a Tua vontade, segundo aquilo que lhe apraz, glorifica o Teu nome em nós, porque nós queremos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo,
onde o Senhor nos dará experiências maravilhosas. Abre o céu sobre a vida desse meu irmão, sobre a vida desta minha irmã. Honra a fé deste teu filho que clama junto comigo, entendendo sobre a importância da oração e como é prazeroso andar contigo em oração. Seja no silêncio, seja no derramar das lágrimas, seja no debruçar do nosso coração, queremos conhecer o Senhor na prática maravilhosa da oração e colocarmos como importância isto sobre a nossa vida. Obrigado por tudo no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, muito obrigado pela companhia, muito obrigado por você que nos acompanhou todos esses dias aí e nós vamos produzir mais estudos, mais reflexões e eu quero aqui de mãos dadas com você caminharmos nesse propósito, falando de Bíblia.